Olá, eu sou a Maga Teof, a bruxa que habita em mim saiu da bruxa que habita em vocês. E esse é o nosso podcast. Nessa primeira temporada, a gente pretende trazer uns temas um pouco mais amplos sobre a bruxaria para conhecimento geral. Nós teremos o vídeo e o áudio postados no YouTube e nas plataformas de streaming uma vez por semana e também uma vez por semana eu vou abrir lives na roxinha aleatoriamente para conversar com vocês, tirar cartas, falar sobre algum filme ou até jogar. Aos poucos, eu também pretendo voltar com o meu canal no YouTube pessoal, que está desativado, o Epifanias da Gi, sobre alguns temas variados. Então, se você tem interesse, já procura lá. E o tema de hoje é os 5 elementos e as suas forças. Nós podemos categorizar os 5 elementos como se eles fossem reinos, sendo eles água, terra, fogo, ar e espírito. Eles estão presentes não só em nós, como no mundo ao nosso redor, e eles são responsáveis por reger diferentes aspectos da nossa vida. Começando pelo norte, a gente tem o elemento terra. Ele representa a nossa existência, ele representa o mundo físico, a solidez. Ele nos ajuda a ficar mais centrados, mais pé no chão, mais determinados. Ele traz consigo a energia de fertilidade, de segurança e de cura. Ele rege os signos de Touro, Virgem e Capricórnio. Signos que normalmente trazem consigo a paciência, a autodisciplina e a responsabilidade quando a gente compara com outros signos do zodíaco. Ele traz a ideia de apreciar tudo aquilo que é concreto, encontrando soluções práticas para os problemas. E além disso, ele também serve para a fixação das energias nos objetos. Pelo mito da criação wicana, ele foi o primeiro elemento a ser criado, gerando o peso e a matéria e assim o conceito de tempo. Podemos atrelar o elemento às pedras, aos minerais, às plantas, principalmente às raízes, como cenoura, batata, e a animais como touro, vaca, formiga, esquilo, cervo, cavalo e urso. Como todo reino, ele tem um governante, que no caso é Gob. Gob escrito em suas variadas formas. Gob normalmente é representado por um homem imponente, forte, denso, com uma idade um pouco mais avançada e uma força animal. A protetora do portal que nos dá acesso a esse reino é Prithvi. Prithvi também aparece como a Mãe Terra no hinduísmo, e assim como alguns outros guardiões, é a denominação do próprio elemento na medicina ayurvédica. Em outras vertentes, o protetor é a Hefi, que é representado por um babuíno. Por último, nós temos os elementais e os seres atrelados ao elemento, que são gnomos, duendes, ogros, golem, saci, fauna e curupira. Seguindo a ordem de evocação, em seguida nós temos o leste, com o ar. Ele representa notícias, nossa vida social, livros, informações, promove ideias, a criatividade, a leveza, o equilíbrio. A gente pode usar ele muito quando a gente está buscando o equilíbrio psicológico e a gente quer povoar os nossos pensamentos, de preferência com coisas positivas. O ar rege os signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Signos que normalmente trazem consigo a inteligência, a leveza, a comunicação e com ideais extremamente fortes. O ar traz consigo a ideia de que precisamos ter jogo de cintura para poder estabelecer trocas nos meios em que a gente está inserido. Dentro do que acreditamos como a criação do mundo, o ar foi o terceiro elemento a ser criado, gerado pelo suspiro do deus e da deusa no êxtase do descobrimento um do outro. Nós podemos atrelar o ar a incensos, óleos essenciais, animais e insetos voadores. O governante do ar é Paralda, que normalmente é representado com um aspecto um pouco mais rarefeito, feito de neblina azul, tênue, flutuante e indefinida. O protetor do portal é Vayu, que no budismo é o Senhor dos Ventos. Em algumas outras vertentes, o protetor é Amshet, que é representado por um jovem. Os elementais e seres atrelados ao ar são silfos, fadas, elfos e eolos. Em seguida, no sul, nós temos o fogo. O fogo é representado pela intensidade e pelas transformações. Ele nos mantém aquecidos, nos traz vontade, nos traz inspiração, expressão, autoestima, coragem, entusiasmo e espírito de ação. Ele rege os signos de Áries, Leão e Sagitário. Signos que geralmente são conhecidos por ser intensos e entusiasmados, sem muito meio termo, ou 880. Na criação do mundo, o fogo foi o primeiro elemento a ser criado, surgindo da junção dos corpos do deus e da deusa. Itens e coisas que podemos atrelar ao fogo são velas, chamas, fogueiras, lareiras, vulcões, fornos, lamparinas, animais como leão, cobra, besouros, escorpiões, raposas e cristais como opala de fogo, jaspe, pedras vulcânicas e rubi. O governante do elemento é Jin, que normalmente é descrito com um corpo esbelto, formado por chamas vivas e com os olhos de faíscas e lampejos. Jin também é citado na cultura árabe, mas num outro contexto e como uma outra criatura. O protetor do portal é Teras. Em outras vertentes,
ele é definido como Tumatif, que é representado por um chacal. Os elementais e seres do fogo são salamandras, vulcanos, magnos, fênix e dragão. Em penúltimo, no oeste, nós temos a água. A água é um condutor de energia natural, sendo muito responsável pela nossa intuição, pelas nossas emoções, por captar as energias do ambiente e por nutrir a nossa imaginação. A água rege os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Signos que normalmente são conhecidos por serem um pouco mais sentimentais. Na criação, a água foi o segundo elemento, surgindo como contraponto do fogo. Coisas e itens atrelados à água são lagos, rios, poços, praias, banheiras, piscinas, o oceano, cálices, espelhos, conchas, cristais azuis e animais como tartaruga, lontra, ostra, cisne, caranguejo e peixes. A governante do elemento é Nixa, que não tem uma descrição muito certa por ser fluida, assim como a água. O protetor do portal referente é Apas. Em outras vertentes, ele é Quebec-Snuf, representado por um falcão. Eu não consegui encontrar algo que mostre a origem dessas representações nessa segunda vertente mencionada. Os elementais e seres da água são sereias, ondinas, nereidas, além de algumas ninfas e alguns dragões de água. Por último, mas obviamente não menos importante, nós temos o éter. O éter é o que engloba esses 4 elementos, e ele é nada mais nada menos do que a vida, a energia vital que preenche todos os seres e que nos caracteriza como parte do divino no mundo. Nós, seres vivos, temos os 5 elementos e vibramos com ele numa base diária. O éter é responsável por fazer os outros 4 elementos existirem, já que a gente está trabalhando com uma força divina. Por isso que ele não tem elementais e nem seres agregados a ele, já que em teoria todos os seres possuem éter. Mas a gente tem alguns governantes, sendo eles o deus e a deusa, e os guardiões dessa passagem pro plano espiritual são o nosso contato, que são nossos anjos da guarda e nossos mentores. Assim como muitos outros aspectos na bruxaria natural e na Wicca. O culto aos elementos e aos elementais varia muito de como cada um se sente com relação a isso e como cada um sente que deve ser feito. Obviamente, sempre respeitando as características de cada um dos elementos. Entretanto, a gente tem algumas formas de culto que são um pouco de senso comum, tipo deixar maçãs com mel para duendes e gnomos, plantar cristais, tomar banho de chuva, de mar, de cachoeira, tocar sinos para as fadas, acender uma fogueira ou uma vela para assistir a chama queimar, abraçar árvores, entre muitas outras possibilidades. Como eu já falei, todos os elementos fazem parte de nós, e entrar em contato com eles da forma que for possível ajuda a nos sentirmos mais leves, mais equilibrados e mais parte desse tudo. E um fato curioso com spoiler. No filme Frozen 2, nós temos a referência de toda essa estrutura que a gente falou até agora, com a representação dos seres dos 4 elementos e a Elsa se posicionando como o espírito que rege o todo e traz o equilíbrio. Na semana passada, eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories para saber dúvidas que vocês tinham sobre a bruxaria e sobre a Wicca. Uma dúvida que apareceu foi o que são feitiços. No livro de Anne-Marie Gallagher, ela define como se todo o universo fosse uma teia tridimensional, e os feitiços fossem um novo padrão inserido nessa teia. Já a Vicky Vanilla, que não é wicano, mas mexe com magia, diz que é como recodificar a matriz para atingir os seus próprios propósitos. Já eu, pessoalmente, definiria como uma energia emitida com um objetivo, já que fazer um chá de boldo quando alguém tá com ânsia, ou dar um doce para alguém triste, acender uma vela com um pedido para um anjo da guarda, podem ser considerados feitiços, podem fazer a diferença. Até o fato de verbalizar uma vontade nossa, verbalizar algo que a gente queira muito, pode ser um feitiço, já que muitas vezes a nossa vontade e o fato de expressar esse desejo do nosso interior faz com que ele se torne verdade no mundo. Se você tem alguma sugestão de tema ou algo que gostaria de acrescentar, pode colocar nos comentários ou falar comigo nas redes sociais, @WiccanaTeof, sendo Wicca com 2 Cs, Teof com TH e PH. Um beijo e até semana que vem.